Pô, que legal, Festival IBFest. Eu quis fazer uma brincadeira aqui, coloquei esse fundo aqui porque lembra um pouco, Nossa, eu nem tinha visto. parece uma tela, parece um museu, não sei se a intenção é essa, mas parece pouco. Oi, pessoal, meu nome é Paulo Lima, eu sou um dos diretores do curta-metragem Faísca. Oi, meu nome é Luca Tarti, eu sou também um dos diretores do curta-metragem Faísca, que a gente produziu na Faculdade Melier, né, como nosso projeto de conclusão do curso de produção audiovisual e design de animação, né, que tem essas questões mais técnicas do nome e tal, mas basicamente, tipo, apesar de ser produção audiovisual, o curso é todo voltado para o estudo da animação para o 3D. Eu sou artista generalista 3D, né? Trabalho principalmente com personagens para animação, em publicidade. E atualmente, isso é o que eu faço como freelancer, né? E atualmente, dentro do estúdio de animação onde eu trabalho, que é o Pé Grande Studio, eu sou generalista, mas trabalho em várias etapas, né? Tanto em cenário, tipo, pegar e colocar, criar cenários dentro do 3D ali, do cenário 3D para fazer as animações, quanto também na parte de personagens. Eu já era formado em comunicação, né, com habilitação, né, em publicidade e propaganda, né, então eu fiz pela Casper Libero também, tinha esse bacharelado, e eu também fiz um ano também, que é um curso da Axis de Concept Art, e eu trabalho como diretor de arte no Varejo, fazendo direção de fotografia e a parte de tanto de cenografia quanto de design gráfico mesmo, um pouco também de motion graphics, essas partes que envolve edição de vídeo também, tratamento de foto, cor, meio que um pouquinho de tudo. Foi muito legal a relação que eu e o Paulo estabelecemos desde o início, assim, logo da primeira semana de aula, a gente já rolou uma identidade muito grande, até pelos nossos objetivos já estarem parecidos lá dentro da faculdade, né? Como eu já estava vindo de uma outra faculdade e ele já estava vindo de um curso que já tinha se profissionalizado em 3D, a gente, apesar de sermos novos, né, a gente estava com 21, mais ou menos, a gente já era um pouco mais velho do que o pessoal que estava saindo do colégio e entrando lá na faculdade. E aí rolou essa identidade dos nossos objetivos, de querer produzir, contar uma história. E essa proximidade que a gente teve fez uma relação muito forte na hora da concepção da ideia, porque a gente pensava já como sendo uma oportunidade. A gente sabe também, eu já estava trabalhando em agência, ele também já tinha trabalhado também. Então a gente sabia a dificuldade que tem dentro do mercado de você conceber uma ideia sua, né? E a gente sabia que a gente ia ficar lá nos próximos 2 anos produzindo, estruturando uma ideia que seria legal ser uma ideia nossa, que uma ideia que tivesse alguma mensagem nossa, como um projeto pessoal mesmo, né? E a gente estabeleceu nossos objetivos e logo de cara já tinha esse de ser uma mensagem, da gente conseguir explorar essa parte da direção. Eu já tinha mais esse lado por ter formado em comunicação de querer fazer a ideia e tal, e o Paulo foi comprando com o tempo e a gente foi se empolgando assim. E aí o processo começou com a gente porque foram 6 meses com as aulas, algumas matérias, tal, até começar realmente a produção do curta. E aí, quando a gente estava nas férias, que a gente já sabia que no próximo semestre a gente ia começar a produção do curta, a gente já quis fazer o nosso roteiro. E a gente ficou um mês se ligando, porque também já acabou acontecendo de ter a pandemia no meio do processo, né? E a gente ficava se ligando quase que todo dia e conversando e contando, tipo, histórias nossas, ou fazendo vários brainstorms de palavras e tudo mais. E a gente foi vendo que a gente queria falar sobre o tempo, e aí a ideia de falar sobre o tempo, a gente começou a querer falar sobre finitude, né? Tipo, o quanto que o tempo acaba, mas a gente foi entendendo também com o tempo, né? Enquanto a gente estava estruturando e depois mesmo das primeiras, dos primeiros storylines que a gente fez, né, as primeiras sinopses e tudo mais, porque a gente tinha pensado em várias outras historinhas, a gente chegou na impermanência, né, que é muito falado no budismo da impermanência, né, mas seria essa ideia de que as coisas não são permanentes. Então, dentro da impermanência vai ter a ideia da finitude que vai acabar, mas não é um fim absoluto, ela vai ter uma continuidade.
né? E é um pouco dessa transformação, um pouco disso tudo. Tem várias palavras que tangenciam, mas a gente acha que impermanência é o que mais traz esse significado, assim, para a gente. E aí, a partir disso, tem vários outros desdobramentos e significados da transformação da árvore e tudo mais. E um dos pontos também que a gente queria muito explorar era a ideia de que, como a gente está fazendo uma animação, o que não pode ser gravado, né? Porque contar uma história de... A gente pensou, vamos contar a história de um pai e de um filho, tudo mais, só que a gente falava, pô, se a gente consegue colocar uma câmera e gravar isso, por que a gente vai fazer animação? Óbvio que existem N animações fantásticas que vão estar explorando algo que poderia ser gravado, mas aí a animação entra como uma estética que vai agregar valor, que vai acrescentar mais uma camada dentro daquilo, mas se for só algo que é gravado, algo que a gente poderia executar sem ser na animação, a gente sentia que não estaria explorando o que o curso também estava para nos oferecer. E uma coisa que a gente, que também o Luca comentou e que eu queria complementar é que dentro do curta, a gente traz a impermanência em tudo, né? Em todas as etapas do curta-metragem. A gente ficou também um bom tempo entendendo que nosso curta, na verdade, ele se passava em duas fases, né? Então, tipo, meio que a gente fez quase dois curtas ali, e a gente precisava de uma ligação entre essas duas etapas, né? A etapa do museu e a etapa de dentro do quadro. E a ligação que a gente encontrou foi essa impermanência, que é o incêndio, né? Então, tanto fora ali do museu, quanto dentro do museu, o incêndio, ele é um movimento de transformação, né? O Luca citou o budismo e tal. No budismo a gente fala, eles falam bastante também sobre movimento, né? Então, o incêndio é o que gera o movimento dentro do curta, né? Principalmente dentro da história ali que se passa no quadro, né? Dentro do quadro, na relação entre o pássaro e a árvore. E uma coisa que você falou, Amanda, também, que é importante, e que a gente sabia que ia acontecer, é que as pessoas iam trazer novos significados para o curta. E isso também é impermanência, né? Tipo, a gente queria passar a mensagem de impermanência, mas teve um festival, por exemplo, que selecionou a gente pro tema de Identidade, identidade. né? Identidade, Então, porque a árvore, ela tem a transição dela, né? Então, a gente também meio que engloba isso. A gente sabia que a gente ia também estar falando sobre identidade, sobre representatividade, mas essas coisas realmente elas fazem parte da palavra principal, que é a impermanência. e tem muito essa relação. A gente pensou muito numa obra também que conversava com o que a gente estava passando, e é muito também para artistas também, num certo grau, porque a gente teve esses acontecimentos, né, que tanto da Cinemateca, quanto do Museu, né, da Língua Portuguesa, quanto aqui no Brasil, né, foram três grandes casos também do Museu do Rio, e a gente, óbvio que teve uma inspiração, mas mais na ideia da concepção do que também como um manifesto, como se o nosso curta, de alguma maneira, fosse uma mensagem para isso. Óbvio que pode ser interpretado como isso, né, de acordo com a relação que as pessoas têm, mas também era uma autoanálise para o artista, não que não seja triste, porque é muito triste, é um descaso, mas eu vejo que tem uma relação também da reflexão de o quanto o artista também quer ser permanente na sua obra, né? E quanto a gente quer ser eterno e quanto tem esse sentimento humano mesmo, né? E mesmo você tendo várias obras que deveriam estar no museu sendo preservadas, não estão, já é o primeiro passo, né? De não ter essa valorização, mas mesmo aquelas que, de alguma maneira, socialmente ou historicamente foram colocadas num ponto diferente, como obra de arte, estão lá no museu, elas estão sujeitas também a não existirem mais, né? Então, e a gente achava interessante também esse sentimento nosso, tipo, a gente está fazendo o nosso curta, que é algo que vai eternizar a gente, mas talvez não, tipo, muito provavelmente não, né? Então, a gente pensa também, a gente traz esse questionamento para o artista e também o quanto a própria obra é transformada, né? O quanto que o pássaro é um artista influenciando outros artistas, mesmo, né, nas outras obras, o quanto tem a relação da pessoa que vê, o quanto que as próprias obras que foram destruídas também passam a ter um significado também, né? A gente até chegou a conversar brevemente também quando estava concebendo, mas teve uma exposição uma época no MASP que era das sufragistas, que eram só
as molduras dos quadros que as sufragistas destruíram, né? Então também tinha isso, tipo, a própria destruição da obra também se torna uma nova obra, né?